Próxima estação, Hospital São Paulo. Está começando mais um podcast Projeto R1, o podcast da Medway que te ajuda e que te inspira, conta a história de pessoas reais para você que também é uma pessoa real nessa trajetória da preparação para a residência médica. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou pediatra da formado pela USP São Paulo, e eu tenho aqui o host do meu lado que tem o segmento cefálico mais lustroso e mais bonito que esse Brasil já viu, com todo respeito. Tudo bem, Daniel Zaidan? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. É um prazer inenarrável estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista formado pela Unicamp, fui residente do Daniel Zaidan, então eu exijo um pouco mais de respeito, viu, Daniel Zaidan? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, nosso Instagram é @medway.residenciamédica. Dá uma olhada lá, a gente tem um monte de conteúdo. E vamos apresentar o nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo, Ângelo, se apresente, faça o seu... Finalmente, Quero agradecer, nossa, graças a Deus. Essa aqui fez parte dos meus bastidores por muito tempo. E hoje poder estar aqui é um prazer. Meu nome é Ângelo, atualmente sou R1 de Clínica Médica aí na Escola Paulista de Medicina. E vim de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sonhei muito com esse momento, sonhei bastante mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar. Uma das coisas que eu mais gosto é poder ajudar mesmo, porque muitas pessoas me ajudaram. Se eu estou aqui hoje é porque, sem dúvida, muita gente me passou informação que foi útil. E eu espero hoje ser útil também para muitos colegas. Com certeza vai ser. Deixa eu dar um panorama para vocês dos bastidores. Eu cheguei simultaneamente aqui no andar junto com o Ângelo, e a hora que ele chegou, assim, aquele olhinho brilhando, ele falou assim, eu tô arrepiado. Foi a primeira coisa que ele falou. Arrepiado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi a sua trajetória ouvindo o podcast, porque você teve uma importância você ouvir o podcast, mentalizar estar aqui. Conta um pouquinho do quanto você sonhou estar nessa cadeira que você está dando essa entrevista pra gente hoje, antes da gente começar as nossas perguntas para você. Não, olha, o podcast ele teve uma função muito importante, né? Porque eu ouvia ele em momentos que a gente fala, né? Desvaecer um pouco, às vezes você tá fazendo musculação, você tá caminhando, tá correndo, tá num ambiente que é seu, aquele seu momento. E eu gostava que esse momento fosse um momento de eu adquirir outros tipos de informação que não só conteúdo teórico. E aí o podcast da Medway sempre me chamou muita atenção. Eu conversei com várias pessoas que foram aqui convidados também, que estavam no meu lugar. E foi muito engraçado, porque na apresentação do podcast ele acabava, né, falando próxima estação, Hospital São Paulo. E eu visualizava aquela imagem, eu falava, nossa, próxima estação, Hospital São Paulo. E eu entendi que aquilo era da Unifesp. E aquilo me trazia uma energia. Então, sempre que eu ouvi o podcast, eu visualizava esse momento. E hoje, atualmente, eu posso estar vivendo isso do Hospital São Paulo. É muito legal, assim, eu acho que é um outro estímulo. Porque prova de residência não é só você estudar, você tem que aprender o contexto ali, não é só teoria, né? Isso faz parte também do processo. E fez parte da minha trajetória, assim, eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu acho muito legal, porque na nossa conversa antes eu lembrei de muito do que a gente fala do poder do sonho, né? E você manifestar isso, entregar o universo devolve pra você. Comecei a ser jovem místico, né? Melhor a gente parar no jovem místico por aqui. Comecei aqui, vou trazer um incenso, um óleo essencial. Não dá. Aos nossos ouvintes, hoje a gente já tá, antes de começar a gravação do podcast, a gente já tava brigando, porque o Daniel Zaidan tá com uma positividade tóxica insuportável. E eu tô super ranzinho, né? A gente tá meio Ruth e Raquel hoje, assim. Hoje tá bem Ruth e Raquel. Vamos equilibrar bem hoje. Então eu vou dar um pouco de azedume nesse prato de arroz doce. Mas que legal, Ângelo. E conta assim pra gente, quando que você teve o start de começar a sonhar a residência, a pensar na residência, né? Eu sei que é muito natural a gente hoje em dia pensar na especialização, né? Você tá na faculdade, meio que naturalmente você é direcionado a pensar na residência. Mas tem gente que já começa a se preparar, sei lá, no 4º ano, tem gente que deixa para se preparar no 6º, tem gente que não pensa nisso durante a faculdade. Como é que foi esse processo para você? Olha, eu confesso assim, de começar a pensar mesmo, foi até no meio do 4º ano. A gente estava conversando antes, né? Quando eu conheci a Medway, foi ali no meio do 4º ano que eu tive um contato mais próximo. Na época, eu assisti às lives, foi no meio da pandemia ali, né? Foi um contexto meio caótico. E naquela situação, muitas faculdades tinham fechado, a minha era uma delas, então a gente estava sem aula.
E eu estava em casa e a Medway começou a produzir muito conteúdo de live, de prova prática, correção de prova prática. E eu estava no meio do 4º ano, ficava ali no Instagram e falei, eu vou ver que tipo de conteúdo é esse, se me agrada. E a partir dali eu já comecei a ter um contato. Ainda não estudava, não direcionava, não tinha um desejo de prova de residência, mas comecei a ter um contato. A partir do início do 5º ano foi quando realmente eu defini que aqueles próximos 2 anos seriam a trajetória mesmo para a residência médica. Eu nunca tive um sonho de especialidade, confesso que passei muito tempo tentando me conhecer, saber o que eu realmente iria querer fazer no futuro e se eu quisesse fazer residência médica, qual seria. Mas eu ouvia muito de pessoas que eu admirava com relação à residência médica, a importância, o volume de paciente, o que a residência te traz. Então, eu passei esses 2 anos estudando, não tendo muita consciência do que eu queria, mas foi ali a partir do 5º ano que eu realmente direcionei. Falei, olha, eu quero fazer uma residência. Ainda não sei qual, mas eu sei que a trajetória é muito longa. Então, eu preciso começar o quanto antes. E aí, a partir dali, eu entrei já na Medway, já fiz esses 2 anos aí no cursinho. E acho que foi isso, assim, de trajetória mesmo, de ter começado a preparação. Bacana. E falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho da especialidade, né? Você hoje é R1 de Clínica Médica na Unifesp e conversando com você é nítido a paixão que você tem por estar no lugar que você escolheu, que você queria, pela sua afinidade mesmo e alinhamento de expectativas e de interesses com a instituição que você está. E a gente sempre costuma falar para que as pessoas tenham, os nossos alunos tenham justamente essa visão antes de prestar a prova para poder auxiliar no direcionamento de prestar as instituições determinadas que eles querem. Como que foi esse processo de escolha para você? Como que você descobriu, assim, como que você almejou tanto e chegou nesse ponto de almejar tanto e estar onde você está agora? Olha, Dan, eu acho que é muito importante, assim, várias pessoas que eu converso hoje a respeito de prova de residência, porque quando você chega, né, antes você é o telespectador ali, você está conversando e quer chegar lá. Quando você chega e as pessoas vêm conversar, eu tento, assim, olha, qual tipo de, realmente, aprendizado que eu tive que eu vou poder passar para frente que eu acho que vai ser útil. Um dos principais que eu vi na minha preparação é o seguinte: a pessoa que acha que prova de residência é você começar lá 1º de janeiro estudando e parar no dia 31 de dezembro, sentado na cadeira, teoria, ela não entendeu o processo. Prova de residência, ela vai muito além de só estudar. Ela envolve você entender quais as instituições você vai prestar. Aquela instituição vai de acordo com seus princípios de residência médica, como que é o serviço, né? Eu vi muito isso na minha preparação. As pessoas chegavam lá na frente e não sabiam quanto tempo que durava uma prova daquela instituição, o porquê delas estarem prestando, esse serviço é acadêmico ou não. Então, eu tirei um tempo lá no início, principalmente do 6º ano. No 5º eu estava muito relacionado à parte teórica mesmo, mas eu, conversando com as pessoas, eu entendi, olha, eu preciso ter esse tipo de preparação também. Olha, eu vou prestar prova. Para quê? Clínica médica. Ok, mas por que clínica médica? Eu entendi que, para mim, seria importante passar esses 2 anos de clínica médica aprendendo sobre supervisão. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ali supervisionado, uma equipe boa, num ambiente acadêmico. E as minhas escolhas, eu só prestei 4 provas. Elas foram todas escolhidas a dedo. Eu sabia exatamente como que era aquele serviço, o que ele ia me proporcionar, como que era a residência naquele ambiente, né? E a clínica médica, eu via que fazia mais o meu perfil. Eu prestei uma prova para terapia intensiva, porque eu estava em dúvida, e as pessoas têm medo também, acham que ela precisa chegar sabendo o que ela quer, não, todo mundo é apaixonado, e durante a residência você vê que não é assim. Tem colegas que estão na clínica planejando fazer anestésio depois, e você sempre acha que é só com você. Então, eu acho assim que a preparação de residência ela vai muito além de só sentar e estudar. Estudar. Por que você não estuda também onde você vai fazer? O que te deixa feliz, né? A gente olha muito o que deixa os outros felizes. E aí você projeta e fala, pô, será que aquilo dá certo para mim? Então, isso foi um ponto muito importante na minha preparação. Por quê? Porque eu aprendi a ser feliz com as aprovações que eu tive. Independente das 4 provas que eu prestei, qualquer uma que eu passasse, eu estaria muito feliz. E as pessoas, às vezes, se cobram, né? Eu só tenho que passar naquela instituição e naquela especialidade. E porque talvez elas não tenham um autoconhecimento suficiente para entender que lá na frente ela já tinha que ter essa preparação, né? Do que ela quer.
e não necessariamente o que ela ama. Isso vai vir com o tempo, né? Mas você precisa ter uma justificativa do porquê estar ali, porque isso é o que vai te acordar todos os dias. Durante a residência também, eu tenho vivido isso. Como eu entendi o porquê que eu queria estar ali, o porquê da Unifesp, por exemplo, eu estou lá na Escola Paulista, e hoje eu estou bem seguro da minha escolha por isso, porque ela já vinha sendo traçada desde lá de trás. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, desistindo porque foram muito no impulso. Eu estou vendo meu colega fazer cirurgia geral na USP São Paulo, mas eu não tenho esse perfil. Será que é para mim? Então, acho que trabalhar esse autoconhecimento é muito importante. E a clínica médica eu escolhi por isso. Eu falei, olha, eu quero um ambiente acadêmico, eu quero um hospital que seja referência e, graças a Deus, com o processo de estudo, eu consegui ser aprovado nas instituições que eu prestei e pude escolher. E a que eu escolhi hoje me pertence porque eu me conhecia. Eu entrei na residência me conhecendo. Cara, que bacana isso. Eu tava lembrando... Quando você tava falando, eu tava lembrando da minha escolha, quando eu era seu interno, sabe? Gente, Quando mas você sabe que eu ia perguntar sobre isso mesmo. Como foi a escolha pra você? Que eu acho que é legal você trazer isso, é legal a gente trazer isso eventualmente, né? Como foi o processo pra gente? Então, eu lembro que eu até conversei com você na época que a gente tinha esse contato junto, esse convívio, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de tudo, né? Então, assim, eu gostava muito de GO, gostava muito... Não, hoje em dia, com todo respeito, gostava é bem o tempo verbal certo. Faz muitos anos. Muitos anos atrás, né? A gente é jovem, faz coisas erradas. Mas hoje em dia... Não, mas eu gostava muito de clínica médica, gostava de cirurgia, gostava de GO. E aí eu até troquei uma ideia bastante quando a gente rodou junto no estágio de GO e com outros residentes também. Porque quando eu comecei a minha preparação para residência médica... a gente sabe que a gente tem que se preparar, que tem que fazer questão, que tem que fazer prova antiga. Na época que eu prestei, não tinha a maravilha que é a Medway para direcionar, a maravilha que é a mentoria. Hoje eu olho para a mentoria e falo assim, gente, se tivesse isso na época que eu prestei, minha vida ia ser muito mais fácil. Mas eu senti assim, que eu estava fazendo uma preparação que, como eu não tinha ainda tido aquele autoconhecimento de identificar o porquê que eu estava fazendo isso, aonde que eu queria chegar, eu sentia que a minha preparação era um pouco vazia. E eu sentia justamente isso que você falou. Eu morava com dois meninos, com dois amigos meus, e eles estavam fritos estudando. E aí eu ia meio que nessa mesma toada. E nunca parava para pensar, gente, tá fazendo sentido isso para mim? Será que eu sei muito bem o que eu quero? Será que eu sei bem por que eu tô fazendo isso? Ou tá sendo uma preparação vazia que carece de sentido? E eu acho que esse exercício de autoconhecimento, tanto é que assim, quando eu decidi que eu queria pediatria na USP São Paulo de preferência, mas tinha ali as minhas outras instituições que eu gostaria de fazer, minha preparação com sentido passou a ser outra. Eu tinha mais ânimo para fazer as coisas, eu mirava num ponto, eu sabia o norte que eu queria chegar. Né? Então, para mim, foi totalmente diferente. Para você ter uma noção, chegando ali para julho, para agosto, um pouco antes da gente escolher, eu ainda estava em dúvida entre pediatria, clínica, emergência e neuro. Então, assim, realmente careceu de sentido por um bom tempo e uma hora eu escolhi. E como que foi a sua? Que história bonita. Porque pra mim você nasceu GO. Pra mim não existe outra possível. Gente, pior que não, na verdade. Bom, vamos fazer... Hoje o episódio, nós vamos fugir um pouco do roteiro. Como sempre. Poxa, tô chocado. Inusitado. Tô passado. Eu escolhi GO, na verdade, foi... Acho que na matrícula da residência mesmo. Porque eu não gostava de GO durante a faculdade. Eu lembro que eu tive uma aula de vulvaginites no 3º, 4º ano. Eu falei, gente, quem faz ginecologia obstetrícia assim, ó? Tipo, que maluquice. E aí, quando eu comecei a entrar nos estágios, eu comecei a gostar muito. Eu gostava muito da parte cirúrgica. Mas mesmo assim, eu fiquei muito na dúvida de fazer cirurgia geral e fazer cirurgia oncológica depois, ou fazer GO e fazer oncologia pélvica, né? Mas eu era uma pessoa que ia na toada dos outros, assim, eu também. Total na toada dos outros. Eu tinha um objetivo, que era passar na residência, mas assim, zero plano de vida, zero nada, assim, eu não tinha nenhuma pretensão ou autoconhecimento, assim, Deus me protegeu um pouco nesse sentido, porque deu tudo certo, mas realmente eu ia total porque era o que tinha que ser feito naquela época, sabe? 5º, 6º ano a galera começou a estudar, eu vou começar a estudar também. Acabou a faculdade, tem 1 mês até as provas. Todo mundo se trancou pra estudar? Também vou me trancar pra estudar, entendeu? Então, é muito legal você contar isso do seu conhecimento, do que você queria, de onde você queria estar, né? Eu sempre falo isso, né? A minha esposa queria ir num congresso uma vez e aí ela deixava
o folheto do congresso do lado, assim, para ela sempre ficar olhando e se enxergar no congresso. Então, essa coisa do sonhar, do se ver no lugar, do se ver fazendo algo, né? Entender porque você quer estar ali, o que vai ter depois daquilo, né? Porque depois da residência, a prova da residência se torna algo de menor monta, assim, né? Então, daqui a 5 anos, eu sempre falo isso, daqui a 5 anos, se a sua maior preocupação, seu maior feito tenha sido passar na residência, tem algo muito errado, né? Daqui a 5 anos, é para você ter um novo super desafio, ter conquistado outras coisas muito legais, né? Então, faz parte do processo, sim, mas é muito bonito essa sua consideração. E uma coisa importante, assim, é que a gente está aqui, acho que o intuito do podcast, da empresa como um todo, é ajudar, né? E como eu fui ajudado, eu espero poder ajudar outras pessoas com esse tipo de informação. Acho que vale a pena a gente passar coisa que realmente agrega. E eu via muita gente conversando assim, você vai conversar com um residente que está lá, por exemplo, na Santa Casa de São Paulo, igual eu conversei. Ah, como que é a residência aí? Aí o cara vai e elogia muito. Aí você conversa com uma outra pessoa de clínica médica de outro lugar e ele te fala assim, nossa, mas a residência lá é muito prática. PS, porta aberta. E aí ela começa a te dar uma opinião do que representa para a vida dela. E muitas pessoas levam isso como verdade absoluta. E isso atrapalha, porque ela não pergunta o melhor para ela. Então, eu fiz isso. Quando eu prestei USP, Unifesp, Santa Casa e Einstein, eu sabia exatamente o porquê de estar feliz em cada uma delas, se eu passasse. Isso aconteceu. A cada aprovação, eu olhava e falava, nossa, eu estaria muito feliz nesse lugar. Eu não ficava pensando se eu fosse reprovado na outra. Eu escolhi nesse sentido. Falei, olha, se eu estiver nesse lugar, eu vou estar feliz por isso, isso e isso. Então, acho que é uma reflexão que deve ser feita o quanto antes. Isso facilita lá na frente e te resguarda de você viver muito sofrimento ou a felicidade alheia. E você passa a se enxergar, né? Pô, será que eu realmente sou uma pessoa que vou lidar bem? Eu tinha colegas que falavam, olha, eu sou um cara muito prático. Eu odeio aula, não gosto dessa parte acadêmica. E a Santa Casa, por exemplo, é um ambiente que eles têm uma porta aberta gigante, o pessoal pega muita mão de procedimento, de atendimento de paciente, você vai conversar lá, a residência é muito forte, mas existem perfis. Eu estou lá hoje na Escola Paulista, é muito academicismo, muita ciência, preceptores que passam um dia te ensinando, e aquilo faz bem para mim, porque eu sabia disso, né? Tem que fazer bem para você. Então, acho que se for para agregar já uma informação, seria essa, assim, autoconhecimento mesmo. Evita levar como verdade absoluta o que os outros falam, às vezes porque aquilo transparece o que ele acha da vida dele, não da sua. E aí você tem que trazer para a sua realidade, né? E uma dúvida, quando que surgiu ou como surgiu essa vontade de estudar a instituição, de olhar a instituição, assim? Foi algo natural para você ou alguém te deu essa dica? Como é que foi isso? Olha, Marcão, assim, eu confesso que eu sempre gostei de conversar com pessoas que já tinham atingido onde eu queria estar. São Paulo sempre fez parte dos meus sonhos, assim, eu venho de Juiz de Fora, Minas Gerais, lá o ambiente é um pouco diferente, é muito menor, né? Lá são 600 mil habitantes, e eu queria viver um pouco essa experiência de São Paulo. Eu já tinha isso desde o início da faculdade, depois com o tempo, quando eu fui prestar a prova de residência, ficou mais forte, mas como eu conversava com muita gente que já tinha passado pelo processo, e a Medway tem um percentual gigantesco nisso, porque uma das grandes filosofias que a Medway implantou, assim, tanto no mercado quanto na preparação, foi o fato de olhar e falar assim, olha, se você quer prestar a prova de residência, você tem que direcionar. E isso é verdade. As pessoas não entendem que prova de residência nada mais é do que você estar prestando uma prova para um emprego naquele hospital. Eu falo com as pessoas que eu converso atualmente o seguinte, quando você vai prestar faculdade, você olha geralmente onde você está morando, sua família, os amigos e tudo mais. Quando você presta a prova de residência, você vai receber bolsa. Então, você já é médico e você está ali prestando um serviço para aquele hospital. E aí, muita gente não entende isso. Eu entendi tanto conversando, quanto realmente correndo atrás. Acabou que em alguns momentos eu me questionava. Eu falava, putz, mas será que realmente eu não preciso direcionar para as provas? E quando eu entendi que a prova de residência, ela nada mais é do que você tentar um emprego naquele hospital, ficou muito mais fácil porque eu vi assim, olha, às vezes as provas cobram muitos detalhes que assustam as pessoas, mas quando você entra no serviço, você vê que é o dia a dia dele. A prova da Unifesp, por exemplo, é uma prova que assusta, né? São 3 horas, os temas são meio
muito específicos. Só que quando você começa no serviço, os pacientes têm a mesma complexidade da prova. Então, quando você entende que você conversar, às vezes, com quem está lá dentro, com quem passou isso, vai te trazer benefício, fica muito mais fácil. E quando eu comecei minha preparação, eu sou uma pessoa que eu sou muito sociável. Eu gosto de conversar, gosto de entender o porquê das coisas, de ter essa informação, mas sempre de quem chegou onde eu quero estar. Então, eu via as pessoas passando e falava, olha, como que é o serviço? Por exemplo, na prova da Unifesp, né, cai muito cirurgia vascular, cai cirurgia pediátrica, cai oftalmo, e aí você vai ver o serviço de oftalmo lá é o melhor do país. Você vê a porta lá de oftalmo, é gigante. E aí você começa a não questionar mais o porquê deles cobrarem isso na residência médica. A gente, na clínica, lida muito com a interconsulta da oftalmo, né? Você pega muitos casos ali e quando você está na preparação, você fala, nossa, como assim uma prova de residência cobrar oftalmo, gente? É um tema super específico. E aí, quando você vai para dentro do serviço, você vê que aquilo move o serviço. Então, tanto pelo fato de conversar com colegas ao longo dessa preparação, quanto pelo fato mesmo de ter essa curiosidade de entender que concurso público, às vezes você precisa ter essa malícia de fazer coisas que a maioria das pessoas tem preguiça de fazer. Alguns detalhes, igual eu falei do autoconhecimento, de saber como que é o serviço, são detalhes que fazem diferença para a prova, não é só estudar. Isso faz diferença para a sua vida lá na frente. Porque muita gente acaba entrando em instituições enormes, não entende o porquê e acaba desistindo, né? Então, assim, no meu caso, ali eu já tinha uma noção mesmo das grandes instituições que eu queria prestar, mas eu queria São Paulo capital, já fui filtrando pelas minhas vontades. Tem colegas igual a Unicamp, né, que é uma instituição enorme, mas muita gente não vai por ser interior, às vezes quer fazer aqui. Então, eu conversava com muitos residentes das casas e ia tentando entender o que isso ia trazer de benefício para mim na preparação. E te ajudou na hora da entrevista esse conhecimento aprofundado da instituição, assim? Muito, ajudou muito, porque ali na entrevista... principalmente nessas grandes instituições, né, eles, em algum momento, eles te querem entender se você conhece como funciona. Eu sou, por exemplo, no meu currículo, eles me questionaram muito, eu tinha muito estágio em terapia intensiva, e era minha dúvida até o final da faculdade, porque virou acesso direto. E na minha entrevista foi perguntado, o chefe da clínica médica estava presente, e ele, Ângelo, eu estou vendo aqui no seu currículo, você fez muito voltado para UTI, e você sabe que aqui no nosso serviço, né, a gente tem uma carga na clínica médica muito importante de terapia intensiva. O que você acha? Como é que você vai entrar? O que você acha que vai te agregar? Porque, assim, aqui os meus residentes de clínica, eles saem bem formados em terapia intensiva. Então, se eu não conhecesse o serviço, eu sabia que o primeiro ano lá na Paulista era mais hospitalar, a gente tem muito estágio de UTI, tem muito plantão. E aí, dentro da entrevista, eu soube articular isso. Eu falei, olha, exatamente pelo fato de eu saber que eu vou enfrentar esse desafio na residência, eu já me preparei, eu sabia que eu ia prestar prova aqui, então eu quis ter uma carga de UTI, que eu acho que também era um ponto mais fraco meu, que eu acho que é um ambiente mais controlado. Então, se você não conhece o serviço, você acaba falando características dele e ali estão os chefes, né? Então, o chefe, o cara conhece mais que ninguém e ali você está vendendo seu peixe. Você tem que estar preparado. Para uma entrevista de residência médica, é condição sine qua non você conhecer o serviço. Como que é, por exemplo, na clínica, eu conversava, como que é o primeiro ano, como que é o segundo, é ambulatorial, é hospitalar, qual que é a carga hospitalar, qual que é a carga ambulatorial. Porque, por exemplo, na minha entrevista tinha um professor-chefe que era reumatologista. Talvez eu tivesse que ter essa articulação do porquê no meu currículo ter muita UTI e pouca clínica médica, entre aspas, né? Mas você já vai preparado para entender esse contexto. Eu acho que, assim, é fundamental, faz total diferença. E eu acho que nós, como professores, a gente também tem um papel também de entregar um pouco isso para os alunos, até para eles conhecerem, né? Eu acho que para quem se sente um pouco menos à vontade de ir atrás, porque você, assim como eu, a gente vai lá na lata, vai perguntando ali, mas eu acho que tem gente que não se sentiria muito bem. E a gente faz essa curadoria, né? A gente procura fazer essa curadoria dentro dos nossos cursos, especialmente no Intensivo São Paulo, né? Hashtag publi, né? Publi, pô, começou o publi. Não, mas é justamente para exemplificar, porque eu acho que a gente
precisa entregar essa preparação com valor, conhecendo muito bem onde a gente está prestando. Porque se eu vou falar do mesmo tema que é cobrado na USP São Paulo e no Einstein, vão ter vertentes diferentes. Tem chefes lá da USP que pensam de um jeito, tem chefes do Einstein que pensam de outro, da Santa Casa que pensam de outro, e da Unifesp e assim por diante, né? E eu acho que conhecer bem as peculiaridades da instituição, e isso impacta na formação da prova, né? Justamente como você falou, eu acho que é bem isso. Você conhecer as peculiaridades de cada serviço, de cada grande área da instituição, reflete na prova, e eu acho que é isso que a gente busca também entregar, né? Isso impacta direto no direcionamento que a gente dá para as provas, e facilita um pouco, de certa forma, né, a preparação, porque você já vai ali por um caminho que você sabe mais ou menos o que você vai esperar, né? Então, eu costumo sempre dar o exemplo da USP São Paulo, que é onde eu fiz residência. Você tem que saber algumas comorbidades pediátricas que não são tão comuns de serem cobradas nas outras provas, né? Mas que, enfim, são a realidade do serviço, e os residentes, quem vai prestar pediatria na USP São Paulo já meio que sabe que vai lidar com um perfil determinado de pacientes que foge da realidade da maior parte da pediatria de outros serviços, né? Então, acho que o que você falou traduz justamente uma das etapas fundamentais do conceito que, para mim, eu acho que foi uma coisa muito diferente que você falou, que foi até um insight que eu tive, que preparação para residência médica não é só sentar e estudar conteúdo teórico. Você precisa ter outras skills ali. Não é só você sentar e ler um monte de apostila e saber que, o câncer de mama expressa o receptor HER2, Olha cair ele. 67 na imunohistoquímica, e eu acho que vai muito além disso. Você precisa ter outras skills, né? Sim. Meti a marra agora, né? Não, e só para complementar, assim, nessa parte, eu vejo muitos colegas questionando assim, mas como que eu vou descobrir um residente de clínica médica da Escola Paulista ou da USP São Paulo? Só para você ter uma noção, no meu ano... No quinto ano, o que eu fiz? No final, eu via que, próximo das provas, eles criavam grupos, né? Grupos das pessoas que estavam prestando para montar aquelas planilhas de nota, para ver quem ia entrar no serviço ou não. O que eu fiz? Eu pesquisei aqueles links lá no Telegram que o pessoal divulga, entrei em um dos grupos, entrei em grupo da USP, entrei em grupo da Unifesp, simplesmente chegava lá na planilha, olhava assim, eu não vou pegar o primeiro colocado que tirou 98 na teórica, porque eu acho que não está muito na minha realidade. Eu vou conversar com o que está ali um pouco mais para baixo, que foi bem, mas que vai poder me dar uma informação. Simplesmente mandava. Oi, tudo bem, me apresentava, e acho que é isso, é muito mais simples. As pessoas, elas querem muitos atalhos, mas não quer fazer esse tipo de... Assim, é muito simples. Vai lá, manda uma mensagem. Ou não, você já tem, né? A pessoa pode não te responder. Isso aconteceu comigo. Eu mandei mensagem para muita gente. E várias pessoas simplesmente falaram, Ângelo, sucesso, é só estudar, fazer prova antiga e questão e você passa. Enquanto outras mandavam áudio, me mandavam material. Então, assim, é o tanto que você quer também, né? Eu acho que a ponto de você querer entrar num grupo de preparação lá das notas de residência. Então, assim, sempre tem como, sabe? Acho que essa é a mensagem principal. Se você que foi stalkeado por mim em meados de 2019 para 2020 estiver ouvindo isso, eu fiz exatamente isso com você. Te agradeço, muito obrigado e te desejo felicidades. Igualmente. Onde quer que você esteja. Igualmente. Eu fiz exatamente isso também. Não cheguei a entrar em grupo, achei bem fragmentado. Sabe aquele filme que o cara tem várias personalidades? Exato. Entrando ali em grupo meio camuflado. Achei bem fragmentado. Ficava quieto, o pessoal achava, nossa, mais um concorrente. Não, era só um aluno do quinto ano mesmo. E o roteiro foi com Deus, né? A gente já emendou aqui na conversa. Então, mas me conta um pouquinho. Você falou que você começou a sua preparação ali do quinto para o sexto ano, né? Teve desde o começo desses estudos, assim, você já estava vendo bastante avanço? Foi uma coisa, assim, que engrenou e foi exponencial? Ou como que foi esse processo? Teve algum momento que você acabou dando uma estagnada ali, que você não conseguiu avançar tanto? Como que foi? Não, olha, eu falo assim, é muito engraçado que a gente... Aquela coisa, né? Existe o que você estuda para a prova e para a vida. E você começa a questionar, né? Como assim, né? O que eu estudo para a prova e para a vida é diferente? A medicina é diferente? E, assim, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte, cara, você está no internato ali no quinto ano, faz um cursinho bem feito, estude, parte teórica, mas a parte prática de medicina, de hospital, às vezes as pessoas acham... E volto a repetir, prova de residência não é você sentar no dia 1º de janeiro, sair no dia 31 de dezembro, tendo estudado toda a teoria que você vai acertar. E a prova prática da Paulista esse ano foi, assim, demonstrou que o aluno que às vezes está lá acompanhando no internato, está ligado no estágio, ele está
na medicina como um todo mesmo, ele também está se preparando para a prova. Existem momentos específicos. Eu tive esse momento. Quando eu comecei no 5º ano, eu falei assim, olha, eu acho que não é o momento para eu fazer prova antiga, eu particularmente. Conversei com algumas pessoas também para entender como que era o processo delas. E eu falei assim, eu acho que eu vou tirar esse primeiro ano aqui, o 5º ano, para estudar muita teoria. Então, eu vou focar no cursinho. E, na época, só tinha o extensivo São Paulo. O que você fala, né? Se na minha época tivesse o base, o prolongado, acho que teria sido muito mais fácil. Mas, assim, eu entrei de cabeça com a MED, fiz o extensivo São Paulo, tanto no 5º quanto no 6º, porque, para mim, era o que eu queria e era o que tinha. A empresa me oferecia o extensivo e eu fui de extensivo. Então, eu vi o pessoal se preparando, mas eu fiz da minha maneira. Então, eu tirei ali o 5º ano para estudar muito a parte teórica. O pessoal comenta aquela, domina GO, pede prév, cirurgia e clínica, você vai desembolando. Tem um fundo de verdade, né? O Marcão vai falar para a gente assim, a GO, por exemplo, é um conteúdo que não é que você consegue saber tudo, mas ele é muito mais amarrado e acaba que tem pouca variação interhospitalar, assim, o tema é muito bem definido. Então, eu no 5º ano, eu falei assim, olha, eu quero ter uma base teórica muito forte, mas eu fiz muito estágio no hospital, eu acompanhei terapia intensiva, eu fazia estágios por fora, porque eu sabia que, assim, entra de novo no estudo do quais provas você quer. Eu só prestei prova de São Paulo. E eu sabia que as provas de São Paulo, nenhuma delas era fase única. Todas eram compostas de teoria, a parte do Oscar ali, né, ou uma multimídia e entrevista. Eu falei, cara, eu tenho que estar preparado para isso. Então, não adianta eu só estudar a parte teórica, eu tenho que saber a prática ali. Centro cirúrgico, para mim, é repulsa, eu não consigo estar no centro cirúrgico. Mas no rodízio, às vezes eu tirava o tempo ali do internato para aprender a instrumentar. Eu questionava, né, eu estava ali com os chefes, então a minha preparação, ela teve momentos muito bem definidos do que eu queria. Então, assim, no 5º ano, eu queria sair sabendo muita teoria. Eu falei, olha, eu acho que é o momento realmente de eu abraçar todo o conteúdo teórico, chegar no 6º ano bem, não fiz nenhuma prova, confesso. No 5º ano eu não fiz simulado, não fazia muita questão voltada para a prova de residência médica. Eu estudava, eu simplesmente seguia o que a MED me passava. E isso, muita gente me falou, cara, confia no material que você está recebendo. E, pô, a MED investe em tecnologia, investe uma equipe gigante por trás para definir temas prioritários, o que vale, o que não vale, como que você deve estudar. Por que não confiar? E eu confiei. E eu segui à risca ali o que estava passando, fui estudando a parte teórica. No 6º ano, aí em janeiro, eu falei, olha, eu já virei a chavinha. A partir de agora eu vou realmente fazer muita prova antiga. Já comecei desde o primeiro final de semana ali de janeiro até o final. Eu fazia essas provas já com uma carga de questão. Mas eu tive muito bem essa divisão. De um 5º ano muito teórico e prático, porque eu não deixei de acompanhar no internato. E eu acho que me trouxe muita vantagem nas provas práticas de São Paulo. Isso faz muita diferença. O cara, às vezes, que eu vou... Eu tô aqui no rodízio de cirurgia, como que eu faço para aprender? Eu falo, cara... Pergunta pro R1 da cirurgia lá como que instrumenta, né? A gente já viu cair em prova de residência. Então, era meu maior medo, cair numa estação prática que eu tinha que instrumentar. Eu só esse chegava a ano- sonhar, que eu juro pra você, nossa, eu tinha esse muito ano medo. na prova E eu fazia a da mesma- Paulista foi um pouquinho mais tenebroso, pelo mas amor de assim, Deus. revelou que realmente a parte prática ela tem que estar presente também. Então, eu tive esses momentos e você perguntou assim, se foi sempre no topo, jamais. Eu até estava conversando com os colegas assim, que eu acho que o 6º ano, você tem que ser inteligente em como você vai distribuir ele, é uma maratona, né? Se você der o split inicial ali e achar que você está muito, não, tô mandando bem nos simulados, você tem que estudar se você está mandando mal, o porquê, e se você está mandando bem, o porquê. E eu tive um início muito difícil ali, que eu não conseguia decolar, e ali próximo do intensivo São Paulo foi quando eu liguei um pouco a chavinha, alguns conteúdos chaves de prova entraram, e aí como eu já tinha uma bagagem muito forte, eu estudei muita preventiva pediatria e GO no 5º ano, muita mesmo assim. Eu acabei com o conteúdo de preventiva, eu falei, cara, eu tenho que chegar sabendo, porque eu sei que é algo que diferencia lá na frente. E aí no 6º eu voltei, mas eu já tinha essa base teórica. Mas sem dúvida eu tive momentos que eu via que eu precisava de uma preparação maior. Mas assim, dá tempo. As pessoas acham que a prova de residência é amanhã. E quando você está no ano de residência, demora para chegar. Não é tão rápido quanto a gente pensa. Você pode mudar de estratégia ao longo do ano. E eu mudei muito. Então, assim, eu tive realmente momentos diferentes na minha preparação.
Cara, você parece ser uma pessoa muito serena, assim, muito... Essa segurança, esse autoconhecimento dá muito um ar de serenidade, né? Você passou por algum momento mais de ansiedade, assim, alguma coisa mais ansiogênica, uma pifada, assim, que às vezes dá um tilt, assim, na pessoa, né? Como é que foi? Olha, Marcão, eu aparento ser e realmente no dia a dia eu tento ser uma pessoa mais tranquila, eu escolho muito bem meus problemas, acho que as pessoas que convivem comigo sabem disso. Você tá em minoria hoje no seu azedume. Hoje a gente tá na vibes, positividade hoje, tóxica aqui, total, ó. é comigo, né? Escolher a pessoa certa. Sem condições, gente. Não, hoje escolhi a pessoa certa para conversar de positividade tóxica. Mas assim, eu achava que eu era blindado. Eu achava que eu não passaria por momentos difíceis. E uma das pessoas que me fez passar por uns momentos mais difíceis foi Dan Zaidan. Meu No Deus. meu ano de preparação. Tarará. Se tem Avenida intenção, Brasil, tem né? história, né? Oi. Um dos momentos mais tensos da minha preparação foi no A Prova. Eu adorava o A Prova. Adoro até hoje, mas assim, era um momento que você realmente simulava um ambiente de residência ali, de prova. A Medway, o diferencial, se você perguntar para qualquer pessoa desde o início, é o contato, né, entre os professores. Eles diminuem isso de, sou famoso e você é acadêmico, está estudando. E eu gostava desse contato. E teve uma prova no meio do ano que o Dan e a Jo resolveram assim, vamos ferrar um pouco na prova de pediatria para ver como que os alunos vão. Ai, E naquele momento ali, meio do ano, eu já estava no gás de estudo, já tinha engatado um pouco. E naquele dia eu tomei, assim, acho que foi uma das piores porradas que eu tive no ano de preparação, foi aquela prova. Porque eles trouxeram uma pediatria muito difícil, que cai. Nada mais, eles pegaram uma prova da USP São Paulo, se não me engano, em 2021, destrincharam ali numa prova, e eu lembro que eu fiz, assim, 63. E eu tinha feito uma prova, o primeiro a prova, eu tinha acertado, assim, 79, tava com a confiança lá no alto. Esse dia me destruiu mesmo. Eu lembro eu tava sozinho em São Paulo, a minha atual noiva na época, namorada, a Tati, eu liguei para ela depois e falei assim, olha, acho que hoje realmente eu tô pensando se vale a pena continuar estudando, porque, eu tô estudando tanto e eu tinha acertado 9 em pediatria. Mas eles avisaram que eles fizeram de propósito. Eu falei, cara, o problema tá em mim, não é na prova. Se isso aí cai lá na frente, é um dia que precisa para acabar com o meu sonho. Então, foi uma virada de chave, acabou que foi um momento de muita ansiedade, e as pessoas acham que o cara que passa lá no final do ano, ele manteve, 80% sempre, ele acerta, tá sempre no topo, e é mentira. É mentira, a gente passa por 60%, 65%, 63%, como foi no meu caso, e nesse dia eu tava muito triste. Só que a diferença é que, eu lembro, a prova foi no domingo, na segunda eu tava estudando. Eu não parei para ficar triste a semana inteira. Eu entendi, eu falei, olha, será que faz parte do processo? Dá aquela ansiedade. Eu realmente achei que não ia dar certo. Eu falei, olha, não é possível, eu tô aqui, estudei pediatria. Mas quando eu fui ter outro olhar para aquela prova, eu falei assim, cara, eles cobraram, por exemplo, Neuroped. Teve muita, eu lembro, foi uma prova que caiu assim, 3 tipos de epilepsia diferentes. Só que eu vi que eu já tinha tido aquele tema e não tinha estudado a fundo, a ponto de dominar. Porque o concurseiro no sexto ano, ele fica muito preocupado com revisão. Como que revisa? E às vezes ele não tem a base teórica que precisa para revisar. E ali eu entendi que eu não tinha alguns temas-chave, e eu falei assim, cara, calma, dá tempo, e aí eu estudei a prova, mas, na segunda-feira eu já estava estudando de novo. Então, assim, sem dúvida, eu tive momentos de ansiedade. Esse foi, eu acho que, o pico, porque você tá ali no meio de muita gente que tá disputando vaga com você, acaba que existe uma concorrência saudável, você quer realmente estar indo bem, você quer mostrar para os professores que você foi bem. E eu conheci alguns professores da Medway, e assim, eu saí cabisbaixo, eu não conversei. Nesse dia eu não conversei com ninguém depois do A Prova. Eu lembro de voltar para minha cidade no ônibus, assim, tava muito triste, muito triste. Obrigado, Dan Zaidan, por esse dia. Foi uma virada de chave. Na verdade, eu criei uma positividade tóxica em cima dessa prova. Pois eu é, falei, eu tô fazendo minha legião de positivos tóxicos. Não, mas esse dia eu achei que eu ia apanhar na rua. A hora que eu fui almoçar na prova, todo mundo virava assim na mesa, olhando pra mim. Eu falei assim, meu Deus, é hoje que eu apanho. Mas eu acho que trazendo um pouquinho desse exemplo que você deu, eu acho que a gente pode extrapolar para provas, né? Para época de provas, porque os simulados da Medway, tanto a prova quanto os outros simulados, e qualquer outro simulado que você for fazer, eles são mais difíceis mesmo, né? Sim. Eles são para serem mais difíceis, para justamente você se preparar para o pior, entre aspas, né? Que seria uma prova que te tira da sua zona de conforto. E foi justamente o que a gente trouxe como
como ponto para reflexão, né, nessa prova. Não só não só você, mas muitas outras pessoas se sentiram da mesma forma. E eu lembro, no nosso primeiro episódio do podcast, a Vivi, sua R igual, trouxe a história de quando ela teve uma queda de desempenho em alguma das provas que ela fez e que isso abalou profundamente, né? E eu acho que você saber sair desse vale e não se contaminar por aquela queda de desempenho que, por vezes, na maior parte das vezes, é momentânea. Sim. Cai um tema que você não estudou. A gente tem temas que você não manja 100% que podem cair na sua prova. Ou você não tá bem, aconteceu alguma coisa com você, aconteceu alguma coisa na sua família, algum evento pessoal que pode ter influenciado no seu desempenho. A gente tem que saber contornar esses momentos e entender que são coisas pontuais e que não vão afetar seu desempenho ao longo de toda a vida, né? Eu acho que eu vou trazer um dos clichês que eu acho mais cafonas dentro de tudo, mas eu acho que é justamente uma montanha-russa. Você vai passar por um nível que você vai começar a cair, você não sabe onde você vai chegar. Mas tudo vai na hora que você começa a subir de novo e que você, às vezes, nem sabe como você está subindo de novo, mas você tá. Mas eu acho que é importante passar por isso para você ver, poxa, eu também tenho meus momentos de balde de água fria, eu também vou ter meus momentos de que eu tive meu desempenho abaixo do esperado, e você ser paciente, você ser gentil consigo mesmo nesses períodos, eu acho que é muito importante, porque a nossa primeira tendência de resposta é se culpabilizar. Sim, eu não estou estudando tanto, eu não estou me dedicando quanto que eu deveria, e aí você entra num ciclo de ansiedade, num ciclo de autoculpa, de frustração, que se você se embrenhar, você não sai mais, né? Sim. E eu acho que você acho que para mim o jeito que eu lido com esses momentos, eu acho que o jeito trazendo de dica para vocês, ouvintes, que eu acho que seria um modo mais saudável de lidar com isso é ser gentil consigo mesmo e respeitar os seus processos. Para a gente não cair nesse ciclo de ficar se maltratando, de ficar se autoflagelando por muito tempo, né? Eu acho que é importante passar por esses baldes de água fria, e não só é importante, como é uma certeza, né? Eu acho que é uma certeza. Passa. Todo mundo vai passar. Você sempre acha que é só com você, e você olha pro lado, aí você foi ver o ranking depois, foi completamente diferente do primeiro prova, todo mundo tinha ido mal, e aí eu refleti e falei, cara, será que realmente só eu que estava triste naquele dia, né? Você sempre acha que todo mundo, não, sei lá, a maioria tirou 80, e aí você vai ver, não, o pessoal estava comentando que tinha ido mal também. Tinha ido mal. Então, todo mundo passa por isso, A questão é não parar, a questão é não parar. E entre provas também, né? No fim do ano também é isso, né? Não, às vezes tem uma prova que derruba todo mundo. Exato. E aí fica todo mundo em pânico, meu Deus, a nota de corte vai subir, vai descer, não sei o quê. E, tipo, às vezes esse medo te congela, né? Porque a gente passa por muito medo, né? Durante a preparação. O importante é não deixar esse medo te paralisar, né? Eu acho que é o grande desafio. E me conta uma coisa, Ângelo. Teve alguma coisa que você percebeu que deu errado na sua preparação? Olha, eu não sei Não, pois se... todos os erros são... Agora vai entrar uma positividade tóxica. Aqui, dá oportunidade para positividade tóxica. Se você falasse isso, ele entra em combustão espontânea aqui do meu lado. Ele pelo só amor de assim, Deus, eu vou mandar eu quero trocar corta RH@med, eu quero trocar de host. Exatamente, né? hoje dá escolher a pessoa para positividade tóxica. Eu acho assim, Marcão, isso é realmente mentalidade. A pessoa pode falar que é clichê. Não, errou a palavra, é mindset. Mindset, hoje em dia tá assim. Mas assim, não considero o erro, porque igual eu falei, o ano de preparação, ele é longo. E você tem que se dar o direito de mudar a estratégia ao longo do ano. Então, sim, eu errei, mas eu consertava. Então, por exemplo, eu mandava muito mal num simulado, e isso aconteceu no início, eu mantinha ali um percentual de 60, 65, mas eu questionava o porquê daquela prova em específico. Não no contexto, é o que o Dan falou. Às vezes é uma prova que te cobrou um tema. Acontecia muito isso na prova da Escola Paulista, assim, um ano eles decidiram cobrar 4 de hanseníase. Aí no ano seguinte não cobrava mais. Então, assim, são momentos, mas você precisa refletir esses momentos. Você não pode deixar passar. Eu acho que eu sempre gostei de achar padrões, e como eu conversei com muita gente, eu tentei pescar, assim, qual que é o protótipo? Existe meio que uma receita de bolo para passar na prova de residência? Muita gente fala que não. Mas você acha padrões em pessoas que passaram. Você vê que eles tinham um certo comportamento. Até falei, o Dan falou, eu fazia isso também, né? Mas no caso de erros, assim, às vezes você tá ali
você estudar o porquê de ter errado naquela prova e não simplesmente, ok, tirei 65%, vou para a próxima e tá tudo bem. Não, foi porque você começou por uma matéria diferente do que você estava acostumado e essa reflexão eu fazia constantemente. E como eu me preocupava, isso acho que fica um aprendizado também para os ouvintes aí, aproveitando que o Dan Zaidan olhou para a câmera e passou uma mensagem, mas você tem que estudar essas nuances na preparação. Assim, fui mal aqui na prova, mas eu, ao invés de fazer em 4 horas igual eu estava acostumado, eu estava com pressa, eu tinha uma festa, fiz em 2h30. E aí você viu que tirou 60. E no outro dia, na outra prova você parou, falou, não, pera, o meu perfil é outro, eu preciso trabalhar dessa forma. Então eu tive muitos erros, mas eu consertava ao longo do ano. Acho que isso foi um ponto muito importante, assim. Não vejo um erro grotesco, até porque eu considero assim, não que não ter passado eu teria só olhado para os erros, mas como eu conseguia as aprovações que eu queria, eu entendo que deu certo o fato de eu corrigir a tempo. Então, às vezes eu mandava mal um estudo, né, um tema que às vezes estava muito difícil, e eu olhava e falava, mas por que está difícil? É porque o tema é difícil ou porque eu que não fiz questão suficiente, né? Essa prova aqui, esse simulado, a prova, por exemplo, eu sempre olhava o porquê de ter ido mal. Acho que isso é muito importante. E às vezes, quando a gente está na preparação, você tem preguiça, porque você acha que é um tempo perdido. E não é. Né? Às vezes a correção da prova vale mais a pena do que o simulado em si. Então você perde mais tempo corrigindo e entendendo, mas essa instituição cobrou dessa forma e eu não acertei por isso. Então eu não vejo um erro grotesco assim na preparação, mas eu vejo erros que ao longo dela eu ia consertando. E eu entendia que assim, eu me preparava para a prova no final do ano, mas eu estava preocupado com a prova do final de semana. Como eu fazia simulado no final de semana, eu tirava um pouco da ansiedade da prova de novembro, dezembro, e ficava ansioso com a prova do final de semana. Porque aí eu entendia, eu estava preocupado com o processo, e não com a prova lá no fim. E aí, quando chegou a prova de residência, ela, para mim, era mais um simulado de final de semana. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Então, assim, não vejo um erro muito grande. Eu acho que não ter feito prova no 5º ano, talvez eu tivesse assustado um pouco no início. Foi um choque, assim, de começar muita bagagem de prova, questão, mas faria de novo da mesma forma que eu fiz. Mas eu não raciocino aqui um erro específico. Legal. Muito bom. Você falou do seu estudo que foi no 6º ano basicamente não, né? Mas boa parte dele baseado em questões e aprender com questões e voltar atrás para corrigir quando você sentia que algum assunto não estava muito bem dominado. Comenta um pouquinho, queria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente sobre as suas técnicas de estudo. Sim. Além de resolver bastante questão e também sobre isso, né? Que eu acho que é importante para os nossos ouvintes conhecerem um pouco a importância disso, que é uma coisa que a gente também bate sempre na tecla. Quais eram suas técnicas de estudo? Então, é engraçado, eu vou até voltar, porque assim, eu li um livro que eu vou deixar como dica no final. Spoiler. Mas spoiler, né? Deixar no ar aqui, assim. Mas eu sempre gostei de aprender com quem conseguiu. Tipo, eu tenho essa filosofia, eu acho que você aprender com pessoas que chegaram onde você quer chegar é muito importante, porque existem sim padrões. E eu, às vezes, tinha uma mentalidade assim de que quem passava nessas instituições era gênio. Sei lá, o cara, era o cara mais tranquilo, não falava de estudo o tempo todo, durante o dia dele. E aí eu fui conversar com essas pessoas, tinha um colega meu, o Jô, ele era veterano meu na faculdade. E eu via ele como assim, eu falava, cara, o Jô ele é muito inteligente, eu vou ter que conversar com ele para saber como ele tá fazendo ortopedia na USP agora, na USP São Paulo. E aí eu comecei a conversar, ele falou, Ângelo, eu contabilizava horas líquidas de estudo e tudo mais, e eu vi que era um ponto em comum entre as pessoas que eu conversava, essa questão, contabilizar horas. E aí eu fui na casa dele, ele abriu as portas lá pra gente conversar, e ele simplesmente contabilizava as horas dele à mão. Ele tinha um fichário, sei lá, de 300 páginas que ele contabilizava cada minuto de estudo. E aí eu olhava e falava assim, cara, olha só, a gente acha que as pessoas são sobrenaturais, mas às vezes elas estão também ali nos bastidores, né, ralando de uma forma que a gente não imagina, e quando você vê, elas estão fazendo o simples, mas bem feito. Então eu comecei a pegar essas dicas e transformar no meu ano de preparação. E eu acho que pontos mais importantes, assim, que eu levo comigo. Hora líquida de estudo, sem dúvida, foi um diferencial, que eu não tive na minha preparação para a faculdade, e lá naquela época de Enem, assim, e que eu vi que faz diferença. Porque, igual eu falei, eu
preocupava muito em ganhar a semana de estudo e não um ano de estudo. Quando eu trabalhava com horas líquidas, e eu conversei com essas pessoas, e elas me deram um norte ali, Ângelos, a gente costuma fazer X horas de estudo na semana. Como eu diluía o estudo na semana, eu me permitia alguns dias que eu estava mais cansado, ou que eu tinha viajado, que eu tinha uma festa de família, diminuir o ritmo. Então, às vezes na sexta-feira meus pais querem sair, ou tem alguém, eu conseguia diluir esse estudo em 2 dias. Aí eu falava, não, no sábado eu tô livre. Então eu vou compensar as horas que eu não estudar na sexta, vou sair, vou aproveitar meu dia, mas no sábado eu estou estudando. E aí no domingo era sempre meu fechamento. Igual o pessoal fala de fechamento de mês, né, de financeiro, eu tinha o meu fechamento de horas, para ver se eu estava no caminho certo. E no início eu estava fazendo poucas horas líquidas e entendendo. E aí ao longo do ano, e isso foi proporcional à minha evolução nos estudos. Como eu via que eu ia subindo de horas líquidas, isso foi refletindo nas provas também, nos meus simulados, no domínio de teoria. O tempo, bunda cadeira, ele faz diferença também. E assim, horas líquidas de estudo para mim é fundamental, porque realmente o tempo que você está ali, você está estudando. Então, tinha um aplicativo lá que eu contabilizava essas horas, e aí eu começava a estudar, eu dava play. Aí, por exemplo, chegava uma encomenda ou alguém me chamava, eu não era mal educado, tipo, peraí, tô estudando. Eu dava pause, respondia a pessoa e voltava. Porque a hora que estava correndo ali era minha hora líquida de estudo. Eu tinha que estar ali estudando. Eu acho que isso foi, assim, um ponto muito importante já desde o início. Como eu conversava lá em janeiro, eu adotei essa medida e eu acho que foi um diferencial. Assim, prova de residência, igual eu falei, você tem que conhecer a banca que você está prestando. Então, assim, simulado... E quando eu falo simulado, isso eu acho que é uma dica prática que eu vou passar também aqui. Espero passar pelo menos para ajudar. Simulado foi feito para simular. Você não vai fazer... O pessoal fala, tira uma foto lá, estou aqui fazendo a prova da USP de 2019 na esteira. Não existe isso. Você tem que estar bem portado, num quarto, em silêncio, contabilizando horas, com alarme no celular, avisando a sua família. Então eu fazia, como eu morava com a minha família, eu chegava no final de semana e avisava, olha, vou estar fazendo prova. E eu treinava em casa com prova impressa. Eu sabia que cada prova tinha um tempo diferente. Então, a prova da Paulista são 3 horas para 100 questões. A da USP, a Einstein, são 4 para 75 questões. E eu me preparava de acordo com a prova. E eu acho que isso foi, assim, fundamental. Na prova da Escola Paulista, eu estava preparado para as 3 horas. E eu vi fiscal tirando prova da mão das pessoas que não sabiam que era 3 horas. A pessoa estava lá, na calmaria, e aí quando foi ver, gente, falta 30 minutos para acabar, e o pessoal desesperou. Mas eu estava preparado para aquilo. Então, eu acho que, assim, a parte de realmente simular o ambiente de prova, ele me trouxe muito benefício. Porque eu estava acostumado com aquela ansiedade. Igual eu falei, eu não estava ansioso com a prova de dezembro. Eu estava ansioso com a prova do domingo. Eu tinha que mandar bem nela, eu tinha que evoluir nela. E isso me ajudou muito a tirar essa ansiedade da preparação em si. Então, eu acho assim, eu contabilizava as horas, eu focava muito. Toda semana eu tinha que fazer uma prova antiga, fundamental. Agora, a parte da correção, para mim, foi a cereja do bolo. Eu gastava mais tempo corrigindo do que fazendo a prova. E no início eu fiquei muito ansioso com isso, porque, por exemplo, a prova da USP demorava lá 4 horas e o meu domingo eu passava 5, 6 horas corrigindo a prova. E aí eu fui mandar mensagem para esses colegas que hoje estão lá na USP, na Paulista, e aí, como é que vocês fazem a correção? Ele, Ângelo, a gente demora muito, cara. Eu demoro ali 5 horas e meia. Eu falei, peraí, então é isso mesmo, esse é o caminho. Então, eu acho que a parte de correção, você corrigir mesmo, caneta vermelha, marca texto, caneta azul, colocar post-it, você acaba conhecendo a prova, sabe? Você fica mais próximo da instituição e você vê que ela segue padrões. Então, isso para mim fez muita diferença. E carga de questão. A partir de agosto/setembro, eu só estudei por questão. Eu não estudava mais teoria, assim, de leitura. Os comentários da Medo eram muito completos, né? Tinha muita tabela e explicava muito bem, destrinchava. Então, algum tema que eu não sabia, eu estudava pela questão, para entender como que era cobrado na instituição. Eu parei de preocupar, porque como eu estudei muito bem no 5º ano, eu solidifiquei ali a parte teórica. No 6º, eu seguia o cronograma ali até o meio do ano, mas, assim, eu fui muita questão, a parte de revisão de prova antiga mesmo, de simular e horas líquidas. Eu acho que isso, para mim, fez total diferença. E de preparar para a semana, assim, sabe?
Eu tinha que vencer aquela semana. Eu vou fazer a prova da Unifesp 2019 nesse domingo. Então, é ela que eu vou focar, é ela que eu vou ficar ansioso. E é ela que eu vou estudar o porquê que eu fui bem ou fui mal. Eu acho que isso, na minha preparação, foi muito importante. E carga de questão, assim, você aprende como é cobrado nas instituições. Quando você faz muita questão, o cara que só estuda teoria, ele às vezes não consegue se virar numa questão mais difícil. Porque, igual você falou, o serviço, e a gente vê isso dentro do serviço, um chefe às vezes discorda do outro dentro do mesmo serviço. E quando você pega as provas, e a gente que está na residência, você começa a entender quais são os chefes ali que gostam mais de certo tema. Às vezes você vê uma questão que você fez na prova de residência, que é o seu paciente no dia a dia. Então, quando você corrige a prova bem feita, e eu acho que correção de prova é um momento que tem que ser o seu dia de estudo. Você pode corrigir e depois ir correr, malhar, sair com a família, comer, porque assim, você cumpriu o seu papel. Mas tem que fazer uma correção bem feita. E eu preocupava com isso. Então, eu fazia essa contabilização, tinha ali as horas líquidas. Tinha um tempo de parte teórica, que foi mais para o início do ano. Quando entrou o Intensivo São Paulo, eu entrei de cabeça. O diferencial de cirurgia, acho que foi uma virada de chave muito grande, porque alguns conteúdos muito específicos eu não tinha ainda o conhecimento, mas eu passei a fazer muita questão a partir dali. Muita mesmo. E eu acho que foi a hora que eu mais decolei mesmo no estudo. Mas, assim, prova antiga e questão é o simples que dá certo. Eu via isso. Eu tentava, acho que a gente quer muito atalho, né? Quando você está na preparação, você quer que as pessoas te deem algo que ninguém fez. Você fala assim, me dá uma dica que você não passou para ninguém. Cara, eu fiz questão, prova antiga e contabilizei minhas horas. É isso. Só que você faz todo dia. Você se acostuma a fazer todo dia. E quando chega lá na frente, você está acostumado com esse ambiente, sabe? Eu acho assim... Uma mensagem que eu deixaria da preparação é: simulado foi feito para simular. Então, é para você sentar, ter cronômetro, é para você estar bem vestido. Você vai fazer prova de pijama? Não, cara, bota uma calça. Eu botava. Chegava em casa ou saía, às vezes tinha muita gente em casa, eu ia para minha faculdade. Pegava uma sala lá, conversava com o funcionário, dá licença, tem uma salinha que eu possa ficar ali 4 horas fazendo uma prova que não vai incomodar? Ô, Ângelo, tem ali, pode ficar à vontade. E eu ia lá, às vezes anotava também no quadro, o tempo para ir lá arriscar, que eu acho que faz parte, sabe, você viver isso, porque na hora o processo fica mais fácil. Cara, acho que é isso. Bacana. Inspirador, eu diria, inspirador, assim, porque eu acho falando, que... Porque é uma organização admirável, assim, eu realmente admiro a capacidade que você teve de reconhecer isso e colocar isso em prática de organização. Eu vi que as porque pessoas não faziam, fácil, sabe? Né? E não é fácil, E não né? é fácil. Mas Parece aí que fácil, tá. mas não Quando é. eu converso dessa parte de preparação, você vê que os que passaram, às vezes eles fazem algumas coisas, isso é algo que tem sido... Eu tenho repetido para os colegas que vêm me procurar a respeito de preparação. Eu falo assim, cara, você destrinchar uma prova, você contabilizar a hora líquida de estudo, você saber o tema que mais cai, é você realmente estudar a prova, você preparar para um concurso público. Não é você pegar lá o cronograma de tema, sair estudando, fazer questão e achar que vai passar. Não é só isso. E eu via que as pessoas que passavam faziam isso. E eu falei, cara, eu nunca tinha feito. Será que dá certo? Deu. E eu vi que isso foi resultado em cima dessa preparação, de fazer o básico bem feito, mas em algumas coisas que eu tinha muita preguiça antes... Por exemplo, acho que uma coisa... A Medway, eles trazem muito aqueles... como é que fala? Tipo, PDF. Pô, os temas que mais caem e tal. Eu falei, cara, será que eu vou me contentar só com isso? Ou eu vou usar como material base, mas nas minhas correções de prova... Por que eu não faço... Eu estava conversando esses dias com um amigo que me falou, Ângelo, você tem material lá dos temas que mais caem e tal? Eu falei assim, eu vou te mandar, mas não vou te mandar o que eu fiz, porque eu te aconselho a fazer. Eu montava tabelas, tipo, eu tenho um caderno digital lá, um aplicativo que eu estudava por ele, era tipo um caderno digital mesmo. E quando eu estava corrigindo as provas, eu fazia a estatística da prova. Eu destrinchava lá, USP São Paulo 2017, 18, 19. Eu montava uma planilha, pediatria, clínica, GO, tal, e eu colocava a minha impressão da questão. Porque aí eu começava a olhar para aquela tabela e falava, opa, peraí, teve uma sequência de temas que caíam. Quando você começa a estudar a prova, você não estuda só a teoria, você estuda o processo em si, fica muito mais fácil. E você vê que as pessoas que passaram fazem isso. São coisas que às vezes você fala pro cara, ele fala assim, putz, mas eu vou perder maior tempo. E aí, às vezes, são horas importantes que vão lá na frente te dar o resultado positivo.
sabe? Então, eu aconselho muito se preocupar com essas nuances de preparação. De, pô, essa prova... Igual você falou assim, a prova da Unifesp aqui, ela cobra tal tema de uma forma diferente. Mas qual forma? Né? Não se contente com, cobra de uma forma diferente. Qual forma? Lá cobra oftalmo. Beleza, mas como que é? É fundo de olho. E aí eu caçava site de fundo de olho. E aí, fundo de olho. Resultado, caiu fundo de olho. USP São Paulo teve uma questão de fundo de olho. Mas não era surpresa, porque eu sabia que aquilo ali ia cair. Então, acho que vai muito além de só estudar, sabe? Aprenda a estudar como estudar. Eu acho que é muito importante isso. Faz diferença. Muito bom. Acho que para sumarizar essa questão das horas líquidas produtivas, para você, ouvinte, o que a gente não mede, o que a gente não metrifica, a gente não tem noção de como tá. Não tem. Porque, assim, eu posso estar com a sensação de que eu estou estudando pra caramba, mas o quanto dessas horas minhas estudando são efetivamente horas líquidas de produtividade? Exato. Igual você falou. Então, fica a dica aí pra você. Acho que essa dica que o Ângelo deu é de suma importância. Faça uma organização de horas líquidas produtivas que você está estudando, efetivamente estudando, e compare e tente fazer esse exercício de aumentar ao longo do ano, conforme chegar perto da sua prova. Dan, só para fechar essa parte, porque eu acho que, assim, o grande problema é que as pessoas se auto-sabotam no ano de preparação, que elas igual falam assim, tirei 80% no simulado, então tudo bem, vou passar lá no final do ano. Elas querem sempre esse jeito, elas têm medo, igual você falou assim, de, eu falava muito isso na minha preparação com a minha noiva, assim, cara, se você, sei lá, por exemplo, eu treinava as provas da Unifesp em 3 horas. Se deu 3 horas, tocou o alarme e eu não terminei, eu fechava a prova. Não aconteceu, graças a Deus, porque eu me preparei para isso. Mas eu fecharia, levantaria, corrigiria no dia seguinte e aquelas questões que eu não fiz, eu colocaria como erro. Aprenderia com elas, não deixaria de estudar, mas eu vejo muito isso, e eu tinha no início o medo de ir mal, e de você ver isso, tô fazendo poucas horas líquidas. Nesse caso, eu fiz horas líquidas de estudo. Aí, por exemplo, tava lá contando o tempo. Aí eu falava assim, eu tô com sede, vou pegar uma água, mas eu acho que eu vou deixar o tempo rolando para dar mais horas líquidas de estudo. Isso é autossabotagem. Tipo, você que quer a sua vaga no final do ano. Sabe, se você colocar mais horas ali do que você realmente está fazendo, aquilo não vai refletir no final. E eu começava a ver isso, porque no início eu não estava engatando, assim, eu fazia X horas ali, e eu olhava e falava, dá para aumentar. E aí lá no final, eu lembro direitinho, a semana que eu mais estudei no ano inteiro foi a semana da prova da Escola Paulista. Foi a semana que eu mais estudei de todas. E deu resultado, porque eu precisava disso, desse gás ali no momento. Então, acho que perder esse medo de errar, de fracassar ali em certo momento, é importante, porque, às vezes você está fazendo uma lista de questões, aí você marcou a errada, aí viu que era a resposta errada, mas você fala assim, não, mas eu pensei na outra. Então, os simulados da Medway tinha muito isso, simulado online. A pessoa ia lá e trocava. Não, porque eu quero só ver o meu acertos no final. Cara, mas isso não reflete a sua preparação. Então, perca esse medo. Começa a estudar mesmo, a ver essas nuances ali, né? Sabe? Se eu tirei 60, eu tirei 60. Agora, o porquê de eu ter tirado 60? Se eu estou estudando pouco, estou estudando pouco. Mas por quê? Sabe? Quando você perde esse medo, você vai enfrentando. E com as horas líquidas, eu meio que disputava comigo mesmo. Vamos ganhar essa semana. Eu tenho que fazer mais horas do que a semana passada. Não que seja a coisa mais importante ter horas líquidas de estudo no final, porque tem gente que tem mais facilidade. Eu precisava de ter muitas horas líquidas para estar bem comigo mesmo. E isso era um desafio, sabe? E eu não me sabotava. Eu estava lá e eu precisava ir no banheiro, por exemplo, eu dava pausa. Na hora que eu voltava, eu contabilizava, porque aquela era a hora que eu estava estudando. E no simulado a mesma coisa. Não, tocou o alarme de 4 horas, mas ainda falta 10 questões, né? No dia da prova eu não vou fazer isso. Olha, cuidado, porque pode acontecer. Então, assim, treina. E a prova, por exemplo, da Paulista, eu não me assustei. 3 horas eu estava preparado para 3 horas. Fiz em 3 horas, sabia que algumas questões eu tinha que marcar de primeira. Então, acho que isso faz parte, sabe? Gente, que episódio incrível. Nossa, eu acho que eu ouviria ele anotando. Eu também, exato. Não, eu me arrependi, falei assim, gente, poderia muito estar com um caderninho aqui agora. Nossa, total. Insights. Muito obrigado, viu, Ângelo? Acho que trouxe bastante insumo de como foi a sua preparação. Claro, é isso que você falou, né? Não tem uma bala de prata, algo que resolva os problemas da humanidade.
Mas você trouxe muita... Acho que a coisa mais importante é essa visão, assim, olhar sempre o caminho que você tá seguindo e redirecionar de acordo com mais ou menos resultado, né? Isso é bem importante. Muito obrigado mesmo por trazer essa visão tão global, assim, e aprofundada, né? Que às vezes a gente é meio superficial nessa avaliação de tem que estudar por questão e ponto, né? A questão é melhor você fazer questão do que você ler uma apostila, mas acho que hoje a gente conseguiu discutir com um nível de profundidade a mais do que isso, né, Dan Zaidan? Eu acho que foi bastante proveitoso, assim. Nossa, eu vou levar muitos ensinamentos desse podcast, assim, porque realmente eu acho que são insights importantes que você trouxe aqui pra gente. E acho que não tem nada como... A gente fala, mas a gente fala da posição de quem está ensinando, né? De um professor ou, enfim, de alguém de confiança que realmente, assim, não passou por isso, mas eu acho que é importante você ouvir a história de alguém que teve exatamente, que viveu aquilo. A história é exatamente o conceito do podcast, né? História real de uma pessoa real que recentemente preparou aqui agora e está colhendo os frutos disso. Eu acho que é importante ouvir isso para você criar aí a persona da sua trajetória e ter insights com base na sua própria preparação, na sua própria realidade. Muito bom. Vamos para a nossa dica do dia? Vamos para a nossa dica do dia. Vou te convidar a começar a nossa rodada. Olha, o momento de positividade tóxica, ele precisa fechar, né? A minha vai ser Mas positiva eu tenho, tóxica assim, também. uma coisa que me guia muito, eu acho que isso é importante deixar para os colegas, é que essa é uma frase que realmente eu levo para mim, eu aprendi, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Você tem que começar a priorizar coisas na sua vida. No meu ano de preparação, eu não deixei de tomar café com a minha avó, quase nenhum dia, isso foi uma prioridade para mim. Eu não deixei de sair com meus pais, eu não deixei de ter um momento com a minha noiva, da gente sair, ir no cinema, jantar um negócio legal. Só que eu sabia que tinha hora para estudar e tinha hora no lazer, né? Porque a gente vê que realmente as pessoas que às vezes passam nessas grandes instituições, eu tinha esse questionamento, falava assim, cara, me parecem ser pessoas tão serenas que fazem tudo, mas como assim? Tipo, ele malha, ele tem a vida social e passa. É porque você sabe priorizar. Então, o cara que fala, não, eu não tenho tempo de almoçar com a minha mãe, começa a revisar um pouquinho, sabe? Eu acho que vai além de mensagem só de estratégia de prova. Porque eu vejo muita gente falando, eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer lá na USP e na Unifesp e tal, mas, cara, alguém depende financeiramente de você tá bem de saúde, os seus pais estão bem de saúde, tem alguém que precisa da sua ajuda, você tem condição de estar lá. Então, assim, calma, sabe? Maneja bem o seu tempo, assuma suas responsabilidades. A partir do momento que você se dispôs a prestar a prova de residência, é uma responsabilidade, então aquilo tem que ser prioridade para você. E eu acho que a mensagem que eu deixo é essa: não existe falta de tempo, é falta de prioridade. A partir do momento que você souber priorizar, vai dar certo lá no final, eu garanto. E você vencer a semana ao invés de vencer o ano faz muita diferença para a preparação. Muito Uma incrível. positividade Cara, para olha, englobar, né? Na cara dos Meu negativos. Deus Dos do nega- céu. Hoje vai ser o ditadura da negativismo não tá- positividade, ditadura da felicidade. Olha, aqui. Diga, Quer mandar a Dan sua? Zaidan. Eu vou aproveitar o seu gancho. Eu tinha pensado em outra dica, menos good vibes, enquanto a gente estava conversando. Mas aproveitando o que você falou, eu vou dar uma dica good vibes. Ditadura da felicidade, sim. Ditadura da felicidade, Ditadura sim. da felicidade, sim. Não, é porque eu acho que é importante, eu sempre falo isso, e assim, eu reforço muito essa questão que você falou de olhar para além da preparação da residência médica e ver se você não tem alguma outra área da sua vida que você está deixando cair o pratinho, que tem alguma importância enorme para você, né? Óbvio que, eventualmente, a gente tem que repactuar as áreas da nossa vida, mas eu acho que se traz algum prejuízo para você ou para outra pessoa, você precisa repactuar. E um livro que me trouxe muitos insights disso, é um livro também, em alguns episódios anteriores eu dei dica de um livro infantil, né, que inclusive tem mensagens muito boas, mas é um livro também simples, curto e que traz bastante coisa em relação a isso, que é As Coisas que Você Vê Quando Você Desacelera. Não sei se vocês já ouviram falar, é um livro que até realmente ficou nas paradas de maiores vendas, mas ele traz, assim, pílulas pequenas de reflexão, como uma historinha mesmo, tem ilustrações muito bonitas e realmente, quando você falou, me veio na cabeça de falar desse livro, porque eu acho que é importante a gente ter uma visão extra
né, extra sentar e ser produtivo e fazer, não sei o quê, e pensar um pouquinho além disso. As coisas que você vê quando você desacelera. Muito bom. Nossa, pai. Bom, a minha dica vai um pouco ao encontro do que você falou também. Eu pensei na dica enquanto a gente conversava, que é essa coisa de você enxergar a instituição, o que ela representa para você, né? Então, a Unifesp, ela tem significados diferentes para nós três, né? Eu fiz Unicamp, eu fiz USP, fiz Unifesp. Então, a gente tem essa diferença. E tem um livro muito bom que chama Um, Nenhum e 100 Mil, que é um livro de um italiano que ele discute isso de você não ser... Aí indo mais pro pessoal, para essa coisa existencialista, que é o que eu represento para você, o que eu represento para você. Então, existem milhares de Marcos, milhares de Daniéis, milhares de Santas Casas. E isso me faz pensar muito nisso, assim, de o que eu tenho a oferecer, o que a instituição tem a oferecer, o quanto eu vou frustrar, o quanto eu vou ser frustrado, né? Então, fica aí a minha dica, é esse livro, Um, Nenhum e 100 Mil. Adorei. Adorei também. Adorei. É legal, o livro é Precisa criar cupons, né? Chama No site de desconto, né? Coloca Medley 10, né? Link na descrição, né? Começar lá com o Compre pessoal. com desconto Exato. pra você que quer comprar. Desconto aí na Mil. Sensacional. Mas é Ai, isso, gente. Nossa, sensacional. Eu poderia passar mais 3 horas aqui, Não, tranquilamente. Eu também, vocês sabem. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de falar disso. Assim, eu ficaria horas, porque realmente a gente tem, né, um roteiro aqui, tá ali o tempo correndo, a gente já fica mais ansioso. Mas, cara, eu acho que essa parte de desacelerar é porque a gente, às vezes, vê muito a vida dos outros e quando você tá na rotina, você fala assim, putz, não era como eu pensava, sabe? Você acha que só tem super-herói, que só tem gente feliz, que só tem gente do bem e que só existe aquele lugar e aquela instituição e aquela especialidade. E quando você para um pouco, repensa, começa a olhar para si, né? Tipo, acho que é a mensagem final aqui nossa. Autoconhecimento. Acho que é a minha palavra do podcast. Nossa. Excelente. Autoconhecimento. Também. Eu vou Tem que perder falar uma- meu lugar agora de tem que host deixar. agora. Eu vou ter que batalhar muito o próximo episódio pra conseguir manter. Talvez perca Porque eu. depois desse vai dar. As positividades aí. Bom, É isso. pelo jeito foi meu último episódio como host, porque eu acabei de perder a vaga. Já era. Foi nada. ótimo essa temporada com vocês. Cara, Ângelo, eu só tenho te agradecer, porque Igualmente. foi muito, muito bom esse papo. Acho que você chegou falando que espera que ajude, você já ajudou 2 pessoas aqui, porque Nossa, espero eu realmente me igualmente senti também. pensando muito, repensando várias coisas da minha vida, né? Porque a gente acaba a prova de residência, mas a gente precisa também, né? Ter outras programações de vida, precisa se organizar. E conversando com você, eu refleti muito sobre como eu me organizo, como eu faço minhas coisas. E eu acho que com certeza você trouxe isso para os nossos ouvintes também, que estão passando pela fase que você terminou de passar agora, né? Continue mantendo essa sensação de plenitude, né? Às vezes tá um caos aqui dentro, mas continue Exatamente. mantendo essa postura, porque eu acho que muito da nossa postura interior se reflete na postura exterior também. Eu tenho muito essa crença. Então, mesmo que tivesse um caos aqui dentro, eu tentava manter uma postura exterior um pouquinho mais consolidada, Faz né? parte. E depois aí que acabava eu ia gritar no travesseiro e voltar para a vida real. Mas enfim, eu acho que mantenha isso é muito saudável. Eu acho que você deve manter isso durante a residência, porque ajuda muito a saúde mental e o equilíbrio, com Total. toda certeza. E faz falta. Faz falta, né? E acho que eu queria só te agradecer e desejar muito Igualmente. sucesso. Continue Queria sempre aí agradecer com a a gente. equipe. Já esteve durante todo esse tempo e continue aí sempre com a Eu gente. queria deixar a mensagem final. Visualizem o sonho, mas lutem por eles também. Porque eu visualizei esse momento, eu olhava assim, cara, tava no espelho e falava, um dia eu vou estar lá no podcast. Eu sei que eu vou. E eu ouvi aquela musiquinha lá que falava, próxima estação, Hospital São Paulo. E hoje faz parte da minha rotina essa estação. Então, assim, corram atrás. E hoje não você fica é o só sonhando. maquinista dessa estação. Maquinista. Metáfora toda. Hoje eu trabalho lá no Hoje ticket. você é a moça que fala "Tchum, próxima estação. O saxofone do... Exatamente. É Hoje você eu que fico toca, lá. tá vendo só? Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que a empresa faz parte da minha vida, mas assim, é uma felicidade falar e poder ajudar. Eu aprendi muito aqui também, aprendi com outras pessoas, acho que isso é o principal. Se vocês passarem por isso, queiram ajudar outras pessoas também. Isso faz muito bem. Que legal, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ângelo Zaidan. Sempre um prazer. E para você, nosso ouvinte,
É uma honra poder participar da sua jornada de preparação. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @medway.residenciamédica. Segue a gente aqui nos streamings, né? A gente tem outros podcasts também. E mandem os feedbacks. E a gente se vê no episódio da semana que vem. Boa semana pra vocês, foi um prazer, um beijo e até mais.